Se não fosse o Senhor que estivesse ao lado de Mesquita Júnior e Rosiana, Giovana não estaria aqui hoje, sendo batizada de acordo com as promessas do nosso Deus. Salmo 124, ainda na continuação dos cânticos de romagem. Leiamos atentamente a santa palavra de Deus. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vamos orar. Bendito é o Senhor que nos livra de todo mal. Bendito é o Senhor que nos ajuda nessa manhã a lermos esse salmo e meditarmos sobre ele. Ó Deus Todo-Poderoso, todos esses cânticos de romagem têm sido maravilhosos para nós. Que não seja diferente hoje, nessa manhã. Que o Salmo 124 venha falar profundamente aos nossos corações. Nós precisamos tanto dessa mensagem, ó Deus. Nós estamos cansados. Nós nos sentimos fracos. Nós queremos desistir. Mas nós ouvimos a Tua palavra. E como ovelhas, atendemos a voz do nosso pastor. E nós sabemos que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo esse salmo para as nossas almas ouvirem nessa manhã, para sermos encorajados, para sairmos daqui prontos para mais uma semana de batalha, para esperarmos, ó Deus, que se for de Tua vontade, finalmente, a guerra, a luta, chegue ao fim e nós vejamos o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que prometeu que voltaria, voltando e nos resgatando de uma vez por todas. Ó Deus, nos ajuda enquanto isso, na nossa peregrinação, que é tão dura, mas é tão vitoriosa, por causa do Cordeiro que foi imolado em nosso lugar. Que a pequena Giovana já ouça hoje esse sermão, sabendo de que essas promessas são também para ela, assim como para todos aqueles que são parte do Senhor. Nos ajuda nessa manhã, em nome de Jesus, a compreendermos a Tua palavra e a praticarmos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo certamente enfatiza a história, a importância da história. E já disse um filósofo que aquele que rejeita a história e não quer aprender com ela, ele está declarando que quer cometer os mesmos erros do passado. Será que nós conhecemos a nossa história tão bem assim? O que foi na história da humanidade o dia D? Os livros de história nos falam que o dia D foi aquele dia que antecipou o dia V, o dia da vitória final, o dia que a Segunda Guerra Mundial realmente acabou. O dia D foi aquele dia em que as tropas dos Estados Unidos chegaram às praias da Europa para mudar o rumo da história, para mudar o rumo da guerra e causar então definitivamente o fim das atrocidades do nazismo ali naquele continente.
Nós olhamos então para os livros de história e, parafraseando o Salmo, eles dizem assim: se não fossem as tropas dos Estados Unidos que estivessem ao nosso lado, os aliados jamais teriam vencido a guerra. Nós olhamos para o que aconteceu ontem e nós poderíamos dizer, em uma certa medida, se não fosse o cinto de segurança que a irmã Cláudia e o irmão Gamaliel estavam usando, eles talvez não estivessem no hospital hoje, mas estivessem numa sepultura. E tudo isso é bem verdade, tanto na história da humanidade quanto na nossa história tão breve. Mas mais do que isso, nós precisamos dizer como salmista: se não fosse o Senhor ao lado de Cláudia e Gamaliel ontem, eles certamente não estariam na situação em que estão hoje. Quando nós tiramos time, quando nós escolhemos aqueles com quem nós queremos jogar futebol, vôlei, handebol, o que seja, quem é que nós escolhemos? Nós escolhemos os mais fortes, os mais rápidos. Talvez você seja sempre o último a ser escolhido. Não se preocupe com isso. Bem-vindo ao time. Porque nesse time descrito aqui no Salmo 124, é exatamente nesse lugar que nós estamos, no lado dos mais fracos. Mas o Salmo 124 nos mostra quem é que está do nosso lado, quem é o nosso aliado, mais forte do que tropas dos Estados Unidos, mais seguro do que qualquer cinto de segurança. Esse é o Senhor descrito para nós aqui no Salmo 124. Nós temos visto os salmos da peregrinação, nós temos visto os cânticos de romagem, e esses cânticos, eles foram aqui editados, como nós vimos na semana passada. Nem todos foram escritos no mesmo tempo, nem todos foram escritos na mesma época, mas houve um momento em que eles foram editados e numa sequência providencial colocados aqui para que nós aprendêssemos também da sua história. E quando nós olhamos para o Salmo 124, nós nos lembramos daquelas 3 festas mais importantes do reino de Israel, que eram as épocas em que os peregrinos iam para Jerusalém. E todas essas 3 festas tinham um valor histórico. Os peregrinos, muitos anos depois dessas festas terem sido estabelecidas e praticadas pela primeira vez, eles iam para Jerusalém, e na época da Páscoa era inevitável que eles se lembrassem do Êxodo. Era inevitável que eles não se lembrassem daquele momento em que de fato a primeira Páscoa foi realizada e o povo de Israel saiu a pés enxutos da perseguição do Egito. Havia uma outra festa chamada Pentecostes, que hoje é tão deturpada nos nossos meios por causa da falsa interpretação ao Espírito Santo que é dada em tantas igrejas. Mas o Pentecostes naquela época nada mais era do que uma lembrança, da concessão da lei oficialmente no Monte Sinai, quando aquele povo, ainda no deserto, passaria a ser uma nação, e quando entrasse na terra prometida, teria uma constituição federal para ser seguida. E finalmente, uma outra festa importante, a festa dos tabernáculos, lembrava aquele povo que historicamente, durante o tempo que passaram no deserto, por volta de 40 anos, tanto eles quanto o Senhor Deus habitaram em tabernáculos, em tendas, em barracas. E isso era importante para que eles lembrassem que agora eles tinham um templo, agora eles tinham uma cidade, agora eles eram uma nação, agora, mesmo sendo fracos e com inimigos
às suas portas o tempo inteiro. Eles tinham o maior aliado que alguém pode ter, o próprio Senhor Deus. Quando nós olhamos para esse salmo, nós nos lembramos que o fato de Deus estar ao nosso lado, o fato de Deus ser o nosso aliado, nos torna mais que vencedores. Se Deus não estivesse do nosso lado, nós poderíamos ter tudo que esse mundo pode nos oferecer, nós não seríamos mais que vencedores. É assim que o salmo começa, nos versículos 1 a 5. Ele primeiro nos mostra uma suposição. Ele nos mostra o que aconteceria caso Deus não estivesse do nosso lado. E finalmente, nos versículos 6 a 8, o salmista, que aqui é Davi, ele não faz uma suposição, mas ele nos traz uma confirmação. O que acontece quando Deus está do nosso lado. Vejamos então como Davi constrói essa poesia. Primeiro nos dando essa questão condicional. E se Deus não estivesse do nosso lado, o que aconteceria? Versículos 1 a 5, leamos mais uma vez. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel não diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Vejam que a maioria dos verbos aqui, para nós no português, está num tempo condicional. Teriam engolido, teriam submergido, teria passado. Tudo isso nos mostrando, meus queridos irmãos, que de fato Deus sempre esteve do lado de Israel. Mas há momentos em que nós achamos em que Ele não está. Há momentos em que nós realmente duvidamos da sua presença. E é exatamente por isso que Davi começa dessa forma. E ele começa de uma forma maravilhosa que nos ensina, inclusive, algo importante para fazermos durante o culto público. Algo que nós, biblicamente, precisamos ser convencidos que sempre foi uma prática, que é uma herança das igrejas reformadas em relação à liturgia. Vejam como é que Davi começa essa poesia, que certamente era uma poesia cantada nos cultos em Israel. Ele começa fazendo uma pergunta. Na verdade, o primeiro versículo é uma pergunta que exige uma resposta. Em outras palavras, o hebraico está nos dizendo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o povo de Deus responda a essa pergunta: o que é que aconteceria? E o povo de Deus então responde: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os homens nos engoliriam, as águas nos traspassariam e tantas outras coisas. Sempre na questão condicional. O que é que o povo de Deus precisa resgatar, até mesmo dentro do culto público? É aquilo que nós chamamos de confissão corporativa da nossa fé. Essa é uma razão pela qual os catecismos também foram escritos em esquema de pergunta e resposta. Para que o povo de Deus, corporativamente, pudesse responder as perguntas relacionadas à sua fé. Se você tem uma Bíblia com inário, por que é que na sua Bíblia provavelmente tem o texto do Pai Nosso e também o texto do Credo Apostólico? Não é por acaso. É porque essa Bíblia e esses textos eram facilitadores daquilo que a igreja durante muito tempo fez no seu culto público. A corporativa profissão de fé, ou a confissão de fé como povo de Deus. Quando nós recitamos o Credo
é igual ao que é feito na missa, por exemplo. Isso não torna o nosso culto mais parecido com a missa, como alguns podem pensar. Quando nós recitamos e oramos o Pai Nosso, isso não nos torna mais parecidos com os católicos romanos e a sua liturgia não bíblica. A própria confissão de fé e os catecismos chamam o Pai Nosso de oração dominical, porque ela é realizada, pelo menos deveria ser também corporativamente, no santo culto a Deus. Existem outras formas de nós confessarmos a nossa fé, como o povo aqui confessava corporativamente. Mas é importante nós lembrarmos então que isso é fundamental para que as nossas almas não desfaleçam. Eu não sei como foi a sua semana. A minha semana não foi tão produtiva assim. A minha semana, assim como várias outras, me fez mais uma vez pensar se vale a pena. Por que não jogar tudo para o alto? Por que não sair correndo, fugindo, esquecendo das responsabilidades? E nós então nos atentamos para essa palavra providencial do nosso Deus. E nós nos lembramos que não é uma suposição apenas, mas que Deus está de fato do nosso lado. E nós poderíamos dizer sim, principalmente nesses momentos difíceis, principalmente nessas semanas mais tenebrosas. É interessante notar também o fato de que esse salmo nos mostra que Deus, Ele não é brasileiro e muito menos mineiro. Como é que o mineiro é conhecido? O mineiro é conhecido como aquele que fica em cima do muro. E nós temos essa tendência muitas vezes, mas esse não é o caráter de Deus. Deus escolhe lados. Deus está sempre do lado, obviamente, que Ele determinou, daqueles que fazem a sua vontade, daqueles que cumprem as suas ordenanças. Será que você tem uma tendência mais mineira, ou você sabe que, como o caráter do seu Deus, você precisa escolher lados? Como é que você se relaciona na igreja? Infelizmente, na igreja, há momentos em que precisamos escolher lados. Há momentos em que existe o lado que está de acordo com a palavra de Deus e o lado que não está de acordo com a palavra de Deus. Você assume o lado que está de acordo com a palavra de Deus, ou você lava as mãos como Pilatos lavou? Qual é a sua tendência para assumir lados, custe o que custar? Isso acontece nas nossas famílias também. Mas nós damos a desculpa de que não queremos briga ou desarmonia nos nossos lares, e nós não assumimos o lado de Deus. E ao fazer isso, mesmo que nós pensemos estar em cima do muro, nós assumimos o lado que está contra Deus. O Salmo 124 vem nos dizer que, além de confessarmos a nossa fé corporativamente, para que as nossas almas não desfaleçam, nós precisamos aprender a viver de acordo com essa fé, custe o que custar, quaisquer que sejam as circunstâncias. É exatamente isso que o salmista está nos ensinando. Aqui nos versículos 3 e 4, na verdade no final do versículo 2 e versículos 3 e 4, Davi coloca poeticamente algumas dessas circunstâncias. Nós não sabemos exatamente o que ele está citando aqui, mas a maioria dos comentaristas concorda que Davi está aqui falando daquilo que nós lemos lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Nós vemos aqui Davi, ele acaba de ser ungido como rei de Israel. E vejam que o versículo 17 diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza.
Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Os comentaristas vão insistir então que é exatamente nesse momento que Davi escreve essa poesia e olha para aquela multidão, um exército inimigo numeroso, prestes a invadir Jerusalém para acabar com a vida deles, simplesmente porque eram seus inimigos e inimigos de Deus. E se nós continuamos lendo aquele texto, nós vemos que a vitória do Senhor foi certa, não uma só vez, mas diversas vezes. O Senhor dizendo para Davi: vai e combate, não se importa com o número, eu entregarei os filisteus nas suas mãos. E foi exatamente isso que aconteceu. Davi olhando para aquela tropa, como aquelas imagens de filmes de guerra, ou do Senhor dos Anéis, ou qualquer outro, mostrando a grandiosidade do exército contrário, e até mesmo a fraqueza do exército que está do lado de Deus. Se Deus não estivesse do lado do seu povo, eles teriam sido engolidos vivos, as águas teriam submergido até mesmo a alma desse povo. Que imagem maravilhosa, que não traz uma mensagem apenas para o povo de Deus lá na antiga aliança, mas é uma imagem que já de uma certa forma profeticamente nos mostra exatamente o que acontece conosco e continuará acontecendo até a volta do Senhor Jesus e derrota definitiva do inimigo das nossas almas. Abra por favor a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 12. Vejam como todas aquelas imagens amedrontadoras que Davi utiliza naquele salmo, elas podem se relacionar ao próprio Satanás, ao inimigo do povo de Deus, que sempre esteve do outro lado, desde Gênesis 3,15, quando uma inimizade claramente é estabelecida pelo próprio Deus. Apocalipse 12, a partir do versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Da mesma forma que o Salmo, o Apocalipse, com uma linguagem profética e poética, nós vemos imagens como monstros, dragões tentando nos engolir, e essas águas como um tsunami chegando, sem que nós possamos fazer qualquer coisa. É exatamente essa a ideia, não mostrando apenas a grandiosidade daqueles que estão do outro lado, e que se não fosse Deus, certamente nos destruiriam, mas também a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a necessidade que nós temos de depender de Deus para todas as coisas. E talvez a maior mentira, o maior engano que Satanás possa fazer em nossas vidas, é quando nós temos uma semana muito boa, a próxima semana mais maravilhosa ainda, e finalmente um mês inteiro só de vitórias. É exatamente aí, quando nós começamos a baixar as guardas, quando nós começamos a esquecer de quem nós somos e esquecer quem Deus é. E se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, o nosso maior inimigo nos engoliria vivos.
Esse salmo não é apenas um livramento de um acidente de carro. Esse salmo não fala apenas de uma mudança na história de uma guerra. Esse salmo nos fala do cuidado que Deus tem sobre nós, e porque nós somos mais que vencedores, principalmente em relação ao pecado, em relação à incredulidade, em relação àquilo que Satanás quer continuar fazendo conosco. Mesmo agora, nós estando no lado da luz, no lado vencedor. E é por isso então que a poesia agora termina, não apenas com uma suposição, mas com uma confirmação. Versículos 6 a 8, os verbos mudam completamente. Não é mais condicional, agora é definitivo. Vejam como Davi termina essa poesia e como isso é uma realidade em nossas vidas. Os versículos 1 a 5 nos ensinam o que aconteceria se Deus não estivesse do nosso lado. Os versículos 6 a 8 nos ensinam o que acontece quando Deus está do nosso lado. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Não é mais agora algo condicional. Os verbos estão todos pontuais. Aconteceu, é fato, é histórico. Não é apenas uma suposição. Nós olhamos para a história dos nossos antepassados, nós olhamos para a nossa própria história e nós sabemos que Deus sempre está ao nosso lado. Isso obviamente nos encoraja nesse momento presente e nos encoraja inclusive para o nosso futuro. Ele não nos deu por presa. Deus, Ele faz com que inimigos cheguem bem perto. Ele faz com que nós sintamos as ameaças. Ele faz com que nós nos acidentemos. Ele faz com que guerras aconteçam. Ele faz com que o islamismo cresça no mundo. Mas na hora H, Ele nos livra. Ele mostra quem Ele é e quem nós somos. Deus é especialista naquela salvação, naquele livramento de última hora. E muitas vezes é de última hora, porque nós não nos acostumamos com isso ainda. Nós preferimos que a vida seja apenas flores o tempo todo. E quando as crises acontecem, automaticamente eu esqueço da história e acho que agora Deus mudou e que Ele não cuida mais de mim. Aprendamos de uma vez por todas que nós não vivemos num mundo de flores. Na verdade, deveria nos surpreender o fato de que nesse mundo caído, por causa das consequências do pecado, coisas boas ainda acontecem conosco, e não o contrário. Mas é esse Deus que no mundo caído continua ao nosso lado, nos livrando, e principalmente a nossa alma. Versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Meus queridos irmãos, como é que nós estaríamos aqui nessa manhã, se ontem à noite, de fato, Gamaliel filho e Cláudia não estivessem com cinto de segurança e tivessem sido engolidos vivos por aquela van que atravessou o sinal vermelho? Será que nós estaríamos dizendo nessa manhã, com toda a fé, que sim, mesmo se Cláudia e Gamaliel tivessem falecido, Deus esteve do lado deles? A nossa vida cristã, ela não se resume
Sim, sem dúvida alguma. A primeira coisa que Gamaliel falou ontem, quando eu visitei no hospital, ele disse: livramento de Deus, pastor. Não há outra resposta. Livramento de Deus. Quem viu o carro, quem viu a situação, certamente pode testemunhar isso, e sem dúvida foi. Mas mesmo que eles tivessem sucumbido, também teria sido livramento de Deus, porque nessa manhã nós provavelmente estaríamos aqui dizendo que Gamaliel e Cláudia estariam com o Senhor Jesus na glória, porque Deus está do nosso lado, sempre, principalmente no momento de passagem, principalmente no momento mais angustiante das nossas vidas, quando nós certamente não conseguimos ver o que vem depois. Esse é o desafio desse salmo. Será que você está de fato do lado de Deus? Será que de fato você entende que o maior livramento que você precisa é do seu próprio pecado, é de você mesmo, é dessa inconstância que nós temos a cada semana que vai mal, e nós chegamos e não temos nem vontade de acordar no domingo, porque esse Deus não vale a pena, Ele não me dá o que eu preciso, Ele não me livra das minhas dívidas, Ele não me concede aquilo que eu tenho orado por tanto tempo. Se nessa manhã nós somos realmente de Deus, nós pertencemos a Jesus Cristo, então Ele já nos deu aquilo que nós mais necessitamos. Ele já nos livrou do laço dos passarinheiros, e nós certamente nos vemos livres. Apesar de tudo, nós cremos e dizemos, corporativamente e individualmente, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele certamente cuidou do seu povo, Ele cuida do seu povo e continuará cuidando do seu povo. Mas o cuidado é dEle, é dos céus, não é humano e horizontal como nós pensamos. É um livramento que vai além dos nossos maiores planos e pensamentos, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Como é que você sabe que você está do lado vitorioso? Como é que você sabe que você está do lado de Deus? Por favor, abra sua Bíblia novamente em Romanos capítulo 8. O salmista começa fazendo uma pergunta e o povo de Deus respondendo. E aqui Paulo faz uma pergunta e ele responde. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sim, o versículo 32 está na interrogativa, mas é uma pergunta retórica, é uma afirmação. Como é que você sabe que você está do lado de Deus, do lado vitorioso? Porque Deus entregou o seu próprio filho por nós, para que nós tivéssemos a certeza hoje que juntamente com Ele, Ele nos entregaria todas as outras coisas, inclusive a vida eterna, no momento de um acidente de carro. Mas sim, Ele é tão bom, tão misericordioso, tão gracioso, que Ele continua nos livrando de acidentes como esses e de tantas outras coisas nesse mundo, enquanto nós caminhamos para a Nova Jerusalém. De que lado você está? Se estamos do lado de Deus, paremos de andar como aqueles que duvidam de Deus. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque era exatamente o que nós precisávamos ouvir nessa manhã. Obrigado porque a poesia de Davi, ela não para na suposição, ela não para naquele tempo condicional, mas ela termina no fato da história, fato inegável, fato registrado, fato que nos dá esperança de continuar caminhando, porque nós sabemos para onde estamos indo. O fato que mudou a história, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição definitiva e a sua ascensão aos céus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque se o Senhor estiver do nosso lado, só então nós somos mais que vencedores. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.